O tema da Idade Moderna é o conhecimento, é a epistemologia, como conhecemos, né? O Descartes falou que a gente conhece a partir da razão e que a gente tem já ideias inatas e que a gente tem que começar sempre pela dúvida e seguir um método rigoroso. O racionalismo, o conhecimento é obtido pela razão, ele é mais confiável do que o conhecimento pela experiência. O empirismo vai dizer o contrário. O empirismo vai dizer todo conhecimento parte da experiência e não da razão. Cabe à razão organizar esse conhecimento, né? Primeiro eu vejo, experimento, toco, sinto, para depois pensar sobre alguma coisa, né? O empirismo parte da ideia de experiência. Vai entender que a mente humana, o pensamento, é como uma tábula rasa, é como uma folha em branco. Não nascemos com nada escrito. A gente vai escrevendo o que a gente conhece, o que a gente entende, a partir das nossas experiências. E o que é experiência? É tudo que eu tomo a partir dos órgãos do sentido. É olhar, tocar, cheirar, escutar. É a partir disso que eu vou desenvolver o meu conhecimento. E aí a gente tem na história alguns filósofos bem famosos também que partiam dessa perspectiva mais materialista ou empírica, que é, por exemplo, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, o John Locke, que a gente vai ver aqui, e o David Hume. O John Locke, ele é inglês, ele é um dos maiores representantes do empirismo, né? Ele combateu muito a perspectiva cartesiana, o René Descartes, e ele vai entender a mente como uma tábula rasa, uma folha em branco, né? Ela não vem com nada escrito. E o que é a tábula rasa, né? Quando fala tábula, é a mesma coisa que tábua, né? Uma tábua, uma placa, que pode ser de madeira, pode ser de metal, né? E rasa significa que ela é plana, que ela é lisa, ela não tem nada gravado nela. Então, para ele, o ser humano, né, o pensamento, a mente, ela nasce como uma tábula rasa, como uma folha em branco, não tem nada escrito. E essa perspectiva do John Locke vai exercer influências não só na teoria do conhecimento, porque ele está falando isso dentro da epistemologia, da teoria de como conhecemos, mas também na pedagogia e na psicologia, por exemplo, né? Porque a gente pensa que a criança ela já nascia com alguma coisa, né? Ele vai falar, não, ela nasce sem nada. Ela vai escrever essa história conforme for tendo contato com as coisas, né? Então, para ele, nada foi escrito quando a gente nasce, né? A mente é um papel em branco, né? Então, não tenho nenhuma ideia sobre as coisas. As ideias vão ter origem nos sentidos, nas experiências, que vão ser adquiridos ao longo da vida, por meio dessa experiência dos órgãos do sentido. Bom, e ele vai falar que a gente tem dois tipos de ideias, né? Pra gente, como que se dá o conhecimento para o John Locke, né? Para o Descartes a partir da razão, para o John Locke a partir da experiência. Então, como que acontece isso? Ele vai falar que a gente tem dois tipos de ideia. As ideias de sensação. O que são as ideias de sensação? Elas são as primeiras ideias. É a primeira coisa que nos vem. Elas chegam na nossa mente a partir dos sentidos. Então eu olho para uma coisa, eu já tiro uma ideia sobre essa coisa. Vem essa imagem dessa coisa, por meio da minha experiência sensorial. E essa ideia que eu tenho, ela é moldada pela qualidade do objeto. Então eu olho um copo com água e eu já tenho experiência. Ó, é um copo transparente com água, em tal altura que tem água, pelo segurar eu já sinto o peso do copo, né? Eu já vou por meio dessas qualidades constituindo uma ideia, né? Quais ideias? Amarelo, branco, quente, mole, né? Essa água em temperatura ambiente, no caso, e assim por diante. Esse seria o primeiro tipo de ideia para o John Locke. Mas não tem só essa. Tem o segundo tipo de ideia, que são as ideias de reflexão. Ou seja, por meio da combinação e associação de sensações, por meio da reflexão, eu tenho a capacidade, o ser humano tem capacidade de refletir, eu vou gerando outras ideias sobre as coisas. Aí eu vou agregando outros saberes. Eu posso, por exemplo, pensar um cavalo e um animal de chifre. E aí eu penso o cavalo com o chifre vira um unicórnio. Quer dizer, é uma ideia de reflexão. Não existe unicórnio, mas a partir do pensamento eu posso imaginar, né? Eu posso criar por meio da percepção, do pensamento, da dúvida, da crença, do raciocínio, etc. e tal. Né? Então a ideia da sensação, a ideia da reflexão. Então seria o que o Descartes coloca em primeiro plano, que é o pensamento, a razão, o Locke ele vai colocar em segundo plano. Ele fala, primeiro eu tenho experiência para depois pensar
sobre a experiência.